cumprimentar o seu irmão que está aí do seu lado. Fala para ele que bom que você veio, sem tocar, sem abraçar, né? Porque a gente não pode. Fala para ele que bom que você chegou no horário, que bom que você está aqui. A você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, é muito bom ter você aqui nessa noite para cultuar conosco. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, número 42. Salmos 42. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Amém? Nós lemos aqui nesse texto, né? Nós temos que ansiar pela presença do Senhor e nós temos que colocar a nossa esperança e a nossa confiança no nome dEle, porque só Ele tem a resposta para as nossas angústias, só Ele tem a resposta para as nossas tristezas, só Ele pode nos trazer paz, só Ele pode nos trazer segurança, amém? Hoje eu cheguei aqui um pouco angustiada e talvez você também chegou aqui dessa mesma forma, meio triste, meio para baixo, e essa palavra aqui é uma palavra de esperança. Confia em Deus e coloca a sua angústia, a sua tristeza, o seu medo, o seu problema aos pés dEle, que tudo será resolvido no devido tempo. Amém? Vamos orar agora neste momento. Feche seus olhos. Diga a Ele o que você veio fazer aqui nessa noite. Diga a Ele que você veio adorá-lo, que você veio buscar o nome dEle, que você veio colocar toda a sua confiança a Ele. Amém? Jesus, nós estamos aqui hoje, Pai, pelo poder das Tuas mãos, pelo poder da Tua graça. Nós agradecemos o privilégio que nós temos de estarmos aqui na Tua casa, de estarmos aqui com saúde, de estarmos aqui, Deus, bem, podendo louvar ao Senhor abertamente, enquanto muitos dos nossos irmãos e irmãs no mundo afora não podem fazer isso, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por ter nos trazido aqui em paz e em segurança. E nós pedimos, Deus, que nessa noite o Senhor possa ser a resposta ao nosso cansaço, a resposta à nossa insegurança, à nossa tristeza, às nossas angústias. O Senhor é aquele que é onisciente, que conhece todas as coisas. O Senhor conhece as nossas palavras antes mesmo que elas nos cheguem à boca. O Senhor é aquele que sabe de tudo que nós precisamos, de tudo que nós estamos necessitando hoje, Jesus. E que o Senhor possa estar adentrando por essas portas e que o Senhor possa estar tocando na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo. Que o Senhor possa estar trazendo paz, que o Senhor possa estar trazendo harmonia, Senhor, a todos nós. Que o Senhor possa estar neste momento nos livrando de toda seta, de toda armadilha, de todo laço do diabo, tudo aquilo que vem tentando, Deus, nos fazer paralisar, nos fazer retroceder. Nós repreendemos agora pelo poder que há no Teu santo nome, Jesus, e nós entregamos toda a nossa vida, todos os nossos problemas, as nossas preocupações, Deus, aos Teus pés. Nós estamos aqui concentrados em Te adorar nessa noite, Deus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração como um incenso suave ao Teu altar, Jesus. Nós oramos agora no Teu santo nome. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite com muita alegria, com tudo que você tem, com as suas palmas. Amém. O Senhor é aquele que está lutando por nós. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o chefe dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o chefe de Israel. E Ele está aqui nessa noite. E Ele está dizendo que Ele está entrando na nossa peleja, na nossa batalha. E que Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Deus está lutando. Ele é por nós. Ele triunfou. Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim. Ele triunfou. Estaremos firmes.
Viverei e não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei e não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei e não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, querido. Feche seus olhos por um momento. Nós estamos aqui para render louvor, render adoração ao nome do Senhor Jesus. Amém? Ele está aqui ansioso por nos ouvir, por ouvir o que nós temos a dizer a Ele, por ouvir as nossas louvores, por ouvir a nossa adoração, por tocar nos nossos corações e tomar a nossa vida nas mãos dEle. Vai dizendo a Ele neste momento que você o ama, que você o adora, que Ele é exaltado, que Ele é grandioso, que Ele é maravilhoso. Declare palavras de adoração e de amor a esse Jesus tão lindo, tão grandioso, que tem o universo todo nas suas mãos, mas anseia pelo nosso coração, anseia pela nossa vida, anseia por fazer habitação em nós. Ele anseia que nós sejamos o templo dele. Ele quer morar no nosso coração nessa noite, amém? Que você possa cantar neste momento que você é a casa do Senhor, que a casa ela pertence a Ele, que todas as coisas são dele, amém? Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, esvazie de mim, esvazie de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Mais uma vez, vamos cantar a Ele. Você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Vamos cantar a Ele essa casa. É sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos
Nessa noite, nós pedimos que o Senhor possa estar aqui, tocando na nossa vida, no nosso coração. Querido, se desligue de quem está à sua frente, de quem está atrás, ao seu lado, à sua direita. Se o louvor está errando, se o louvor está fazendo certo, se tem algum problema, agora este momento do culto é o seu momento com o Senhor. É o seu momento de adorar a Deus, é o seu momento de fazer o seu sacrifício de louvor. Eu posso vir aqui, você pode vir aqui, o pastor pode vir aqui. Nós podemos fazer o louvor mais lindo, ministrar as palavras mais lindas e mais perfeitas. Mas se você não estiver com o seu coração aberto, com o seu coração quebrantado e disposto a adorar o Senhor, nada vai ser diferente aqui. Deus não vai fazer nada. Nós precisamos querer, nós precisamos pedir, nós precisamos estarmos abertos a Ele. Neste momento você possa estar justamente assim, aberto. Nós estamos aqui no Santo dos Santos do Senhor. Ele está aqui, assim como Ele estava no Santo dos Santos no tabernáculo, assim como Ele estava presente na vida de Moisés, de Pedro, de Paulo. Ele anseia por estar presente na nossa vida. Ele anseia por derramar, Shekinah, a presença e a glória dEle aqui nessa noite. Que você possa levantar as suas mãos, que você possa fazer as suas orações e declarar que o nome do Senhor é santo, que a glória dEle é maravilhosa, e que você anseia por mais e mais e mais e mais da presença dEle. Que você possa se rasgar por inteiro e pedir que Ele venha nessa noite, amém? Nós estamos aqui, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra
por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Levanta suas mãos a Ele, cante agora. Exalte o nome do Senhor, cante a Ele, diga que Ele é santo. Mais uma vez, tu és santo. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Cante Ele, quem já pisou. Quem já pisou no santo Do santo em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder
pertence a Ti, Pai. Nós Te adoramos, Te bendizemos, em nome do Senhor. Vamos orar pela nossa semana, queridos. Coloque a sua vida, sua casa, família, seus negócios, trabalho, tudo que diz respeito a você. Eu quero convidar você a orar agora, consagrando a Deus. Pai, nós queremos orar nesta noite. Este é o nosso primeiro culto da semana e nós queremos apresentar a nossa vida como sempre fazemos e queremos consagrar a nossa vida, a nossa casa, a família, o nosso sangue, a nossa semana. Nós apresentamos a Ti, ó Deus, no altar da oração e nós queremos pedir ao Senhor: coloque a Tua mão sobre nós, dá ordem aos Teus anjos, sustenta a nossa vida, a nossa entrada, a nossa saída, aonde nós estivermos, coloque a Tua mão sobre nós, nos fortaleça, nos abençoe, nos sustente, ó Deus, com a destra do Senhor, que o Senhor possa ir adiante de nós e o Senhor possa repreender tudo aquilo que não procede, tudo aquilo que não provém, toda cilada, toda armadilha, toda seta, toda artimanha de Satanás contra a nossa vida seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Espíritos de morte, espíritos de acidente, toda artimanha satânica seja quebrada pelo poder do nome, pelo poder do sangue, pelo poder da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor possa, Deus, olhar para nós e nos guardar e nos livrar. Em nome de Jesus nós queremos orar e nós queremos consagrar a Ti a nossa vida, em nome de Jesus. Assim, ó Deus, nós oramos porque cremos no poder da oração. Assim oramos porque sabemos, ó Deus, que muito além daquilo que nós pedimos, pensamos e imaginamos, o poder do Senhor se, ó Deus, aperfeiçoa em nós. Por isso, nós oramos nesta noite, consagrando a nossa vida e dedicando a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Se você crê nesta oração, diz amém. Nós vamos cantar mais um louvor. Se você trouxe ao Senhor o teu dízimo e a tua oferta, enquanto nós cantamos mais uma música, você pode trazer ao altar, ao gasofilácio. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe as suas mãos, que abençoe o seu trabalho, que abençoe aonde você estiver, que você seja próspero debaixo da palavra, da unção e do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode vir ao altar enquanto nós cantamos um louvor. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Eu quero dar os avisos da semana. De segunda a sexta-feira, das 13 até às 18, às 17 horas. A igreja está aberta. Se você precisar de alguma coisa, é só chegar aqui que nós estamos aqui. Ou eu, ou a Camila, ou a pastora, dependendo do dia, ela também está aqui. Amém, queridos? Terça-feira e quinta-feira tem culto de estudo, culto de oração. Então é bom que você, se possível, esteja conosco para estudar, para aprender, para orar. São os pilares da nossa vida com Deus. Como a Bíblia diz, é o exercício da piedade. É orar, jejuar e meditar. Amém? Sábado nós temos culto de jovens, culto da JNI, às 19 horas. Então você que é jovem, né? Pastor, eu sou casado, mas eu posso vir? Irmão, todos estão convidados, mas principalmente os jovens. Então, adolescentes e jovens, e quem quiser vir, pode estar vindo para cultuar aqui às 19 horas no sábado. Amém, queridos? Nós temos um culto de jovens por mês. Então este sábado nós teremos o nosso culto de jovens, em nome de Jesus. Eu quero saudar os visitantes. Tem o Wilson e Maísa. De onde que vocês são? Camapuã? Que bom. Eu conhecia vocês de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
O nosso querido irmão Sebastião sempre fala de vocês. Deus abençoe muito, que vocês possam voltar aqui muitas vezes, viu? Não sei que dia que vocês vão embora, mas enquanto vocês estiverem aqui, sabe que vocês têm uma casa aqui, tá bom? Tem também a Lourdes, Camila e o Milton. Deus abençoe vocês, viu? Milton. Quem que é a Camila? Camila e a Lourdes. Que bom. Deus abençoe vocês também. Da mesma forma, se vocês precisarem da gente, nós estamos à disposição. Voltem sempre. Sejam muito bem-vindos. Pessoal que vai se achegando na igreja, primeiro você visita, mas se por um acaso você deseja ser membro desta igreja, você precisa ir à secretaria, pegar uma ficha de membro, pedido de ser arrolado como membro, e assim a secretária vai orientar vocês nas demais coisas. Amém? O dia que você quiser, fala, não, eu quero ser membro oficial desta igreja, procure a secretaria, ou me procure, ou a Camila, e nós vamos providenciar tudo que é necessário para você se tornar membro oficialmente. Amém, irmãos? O que tem? Nós vamos ter uma galinhada agora no mês de março. Então eu vou mandando para vocês aí os ingredientes, e eu preciso que você me ajude a vender e que você me ajude a conseguir os ingredientes para que nós possamos fazer, se possível, 200 marmitas. Amém? Pastor, para que vai o dinheiro? Para o caixa da igreja. Com essa história de pandemia, afetou muito as nossas finanças. E associado a isso, nós temos um número considerável de pessoas que estão sendo infiéis. Nós temos 80 membros adultos. No mês passado, só 44 deles dizimaram. E isso causa um problema. Porque a igreja é como a sua casa. Ela tem água, ela tem luz, ela tem aluguel, ela tem compromissos. E quando os membros da igreja se tornam infiéis, causa um pouco de problema. É que eu tenho uma aliança com Deus muito forte, não dependo de homens. Graças a Deus eu aprendi isso muito cedo na minha vida, no meu ministério. Todo mês Deus faz um milagre. Todo mês, irmãos, acontece de tudo. Gente que sonha comigo, sonha com a igreja. Gente que quer ofertar, dizimar. Gente que nem é da igreja. Você pode perguntar para o tesoureiro e para a secretária. Às vezes aparece dinheiro na conta da igreja. Depois nós temos que sair atrás para saber quem depositou. Então Deus cuida da igreja. Mas isso não tira o fato de que a infidelidade de membros dificultam as coisas. Eu não vou pôr você no Serasa. Não vou pôr você no SPC. Dízimos e ofertas é uma questão pessoal de você com Deus. Mas saiba você que a infidelidade dos membros da igreja causa um pouco de dificuldade. Amém? Até porque se alguém chegar em mim pedindo ajuda, eu não tiro o dinheiro do meu bolso. Eu tiro o dinheiro do caixa. Mês passado nós pagamos a luz de uma irmã, a água de uma irmã. De vez em quando nós temos que fazer compra para alguém. De vez em quando nós temos que comprar cestas básicas. Normalmente todos os meses nós fazemos isso. Ajudamos pessoas que estão com necessidade. Amém, queridos? Então saiba você que nós vamos fazer essa galinhada para nós darmos uma equilibrada no nosso caixa. Amém? Então se você puder me ajudar, pelo menos vendendo, e se você puder ofertar alguma coisa dos ingredientes, nos ajude. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Juízes, livro de Juízes. Está conosco aí a minha doutora preferida, né? Falei pro marido dela que não é mais minha ovelha não, ela tá meio bodinha. Chegou de viagem, nem falou com o pai, não mandou mensagem. Aí eu fui consolado pelo marido dela, que falou que só ficou sabendo que ela estava aqui quando ela já estava aqui. Mas eu te amo, viu, japonesinha? Deus te abençoe, viu? Vai ficar com a gente uma semana. Glória a Deus pela vida dessa mocinha. Está acabando lá a faculdade. Logo, logo volta para casa. Você achou Juízes 13? Amém?
A mensagem de hoje vai ser, eu vou pregar sobre os 3 capítulos de Juízes 13, 14, 15 e 16. Mas nós não vamos ler tudo agora, porque nós não vamos ter tempo hábil para isso. Então nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 13, porque com certeza Deus nos deu uma boa palavra, uma mensagem do coração dele. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu coração e ao seu coração, amém? Você pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, se você puder. Juízes 13, verso 1 diz: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Pai, nós queremos pedir que nesta hora o Senhor fale conosco. A Tua palavra é o nosso alimento, é a Tua palavra que nos sustenta, é a Tua palavra que nos norteia, nos dirige, nos guia. Por isso nós queremos dedicar o nosso coração, a nossa mente a ouvir e a receber a revelação da Tua palavra ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Irmãos, o Velho Testamento ele é marcado por uma série de eventos, de batalhas e de guerras. O livro de Juízes durou aproximadamente 410 anos, um período em que Deus era rei e haviam homens e mulheres que se tornaram juízes, resolvendo questões de litígios e questões de problemas que haviam entre o povo de Deus. No capítulo 13, nós encontramos a história de um homem chamado Sansão. Eu vou falar a mensagem de hoje baseada sobre a vida dele. E a Bíblia diz que o povo de Deus estava em desobediência, em idolatria, e fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E por causa disso o Senhor entregou Israel aos filisteus por 40 anos. Mas no capítulo 13 nós começamos a entender a história deste homem. Você precisa entender que aquilo que nós lemos hoje no Velho Testamento deve ser transportado para uma questão hoje de batalha espiritual. Nós sabemos hoje que os nossos inimigos não são homens. A Bíblia diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. Tudo que eu vou falar para você hoje, que está no campo da história, que faz você entender que havia uma batalha entre Israel e os filisteus, você precisa trazer hoje para a realidade espiritual. Nós vamos falar sobre essa questão, a mensagem vai estar fundamentada nisso, e é necessário que você entenda isso. Sansão, ele é um homem que está inclusive nos heróis da fé, lá em Hebreus. A história dele é marcada e Deus não maqueia, não esconde os nossos problemas, as nossas fragilidades, os nossos pecados, mas ele é um grande homem, inclusive está na lista dos heróis da fé. Ele entra para a história como um grande homem, e eu quero falar com você da parte de Deus sobre isso. A Bíblia diz que o pai e a mãe obviamente não tinham filhos. O anjo do Senhor visitou, e o anjo do Senhor entregou uma mensagem dizendo que eles teriam um filho, e que este menino seria diferente, seria especial, seria um homem que Deus usaria para libertar Israel do jugo dos filisteus. A Bíblia diz que desde o ventre da mãe o anjo orienta para que eles não se contaminassem. Além da lei que eles já guardavam, os decálogos e mais as outras leis, eles não podiam cometer algumas coisas. Por exemplo, não podiam beber absolutamente nada, vinagres de vinhos, e nem nenhum tipo de bebida. Não podia cortar o cabelo, não podia comer coisas imundas segundo a prescrição da lei, não podia tocar em cadáveres. Eles não podiam se... Esse é chamado na Bíblia do voto nazireu.
A Bíblia diz que esse moço, esse menino, desde o ventre da mãe, ele é guardado por Deus e ele nasce debaixo desta revelação. Nasceu menino. E a Bíblia diz que ele, quando cheio do Espírito Santo, ele era visitado pelo Espírito Santo. Por quê? Você precisa entender um detalhe no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Espírito do Senhor vinha, ele executava o que era necessário e depois ele se retirava. Depois de Jesus, o Espírito do Senhor vem sobre aqueles que creem e o Espírito Santo nunca mais foi embora. Mas no Velho Testamento, entre reis, sacerdotes e profetas, o Senhor vinha, enchia a pessoa, executava aquilo que era necessário e o Espírito saía. Na vida de Sansão era assim. Ele foi separado por Deus desde o ventre da mãe, guardado debaixo de um voto de Nazireu, assim como foi João Batista, assim como foi Samuel, que foi o próximo juiz depois de Sansão. É importante nós entendermos o seguinte: no Juízes capítulo 13, verso 24, a Bíblia diz que ele cresceu, o menino cresceu e se tornou um homem muito poderoso. E ele tinha um diferencial da forma como Deus usava ele. Quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele tinha uma força sobre-humana. Havia uma força nele que era capaz de lutar com 1000 homens. A Bíblia fala que de uma vez só, ele matou 1000 homens num confronto usando uma queixada de jumento. Havia sobre ele o poder, e o poder de Deus se aperfeiçoava, se manifestava através da força que ele tinha. E eu quero falar com você, o tema da mensagem dessa noite é: de onde vem a sua força? Porque nós aprendemos algo importante na vida de Sansão. O Espírito de Deus em nós gera força. O Espírito de Deus na vida daqueles que creem gera uma força sobre-humana. Em 1996, eu estava num culto de oração numa segunda-feira. Eu vivi uma experiência que me ajudou muito até hoje. Eu estava num culto de oração, estava extremamente cansado. Havia um cansaço em mim, não era um cansaço físico, porque esse a gente resolve dormindo. Havia um cansaço espiritual devido às muitas coisas que eu já fazia para o Senhor, liderando um grupo de evangelismo, batalhas espirituais e uma agenda de coisas que eu fazia naquela época. E eu estava cansado espiritualmente. Me lembro de estar sentado no banco com os cotovelos apoiados sobre o meu joelho, com a mão segurando a cabeça, e eu fiz uma oração no meio do culto e disse: Senhor, eu estou extremamente cansado, me ajuda. Me lembro como se fosse hoje, uma profeta levantou, eu não lembro mais o nome dela, mas ela era membro da igreja, e ela veio orando, chegou em mim, onde eu estava sentado, colocou a mão sobre a minha cabeça e me falou uma palavra de Deus: eis que o Senhor teu Deus se alegra na sua força. Eu comecei a chorar. E na minha mente eu disse: Senhor, que força? Porque eu estava orando ao Senhor e dizendo: eu estou cansado. E Deus continuou a profecia e diz: muitos no teu lugar já teriam desistido, mas aí até agora você permanece em pé e continua lutando. Eu aprendi algo extraordinário e nós vamos meditar sobre a questão da força que o Senhor nos concede. Naquele dia eu aprendi que não é o que eu sinto, não são as circunstâncias e as adversidades e aquilo que você está pensando que determina de fato a força que você tem. Às vezes você pode estar hoje me ouvindo e pensar: pastor, hoje eu estava orando, pastor, esta semana eu falei para Deus que eu estou cansada, que eu estou cansado, que eu estou sobrecarregado espiritualmente falando, tenho travado muitas batalhas, muitas guerras. Nós acabamos de sair de um jejum de 40 dias. Então, muitas vezes nós temos a perspectiva que nós estamos extremamente exauridos, cansados, por causa das nossas batalhas, dos nossos problemas. Nós aprendemos nesta passagem de Juízes que o Senhor é quem concede força aos teus servos. Havia uma guerra lá? Havia. Os filisteus estavam oprimindo o povo de Deus? Estavam oprimindo. Havia uma batalha gigantesca? Havia uma batalha gigantesca. Mas o Senhor derramou o Espírito dele sobre um homem e deu àquele homem força.
Nós conhecemos a palavra e a palavra diz: quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força, e nós vamos extrair desta mensagem alguns princípios que vão nos ajudar a entender que nós precisamos compreender que uma vida de consagração, da onde que vinha a força de Sansão? De um voto. Desde o ventre da sua mãe, aquele homem estava envolvido por uma consagração. O voto do Nazireu é o mais poderoso e o maior voto que você pode fazer a Deus. Você pode fazer muitos votos. A Bíblia diz assim que ninguém é obrigado a votar, fazer votos. Mas se você fizer um voto, você é obrigado a cumprir. Se você for em Números capítulo 6, do versículo 1 até o 21, você vai ver que havia da parte de Deus, através de Moisés, uma orientação de como seria o voto do Nazireu. Uma consagração extrema, uma dedicação extrema, de homens e mulheres, porque a Bíblia diz lá em Número 6, que quem quisesse se consagrar ao Senhor, através do voto de Nazireu, poderia fazê-lo. Havia lá um ritual, você tinha que levar pombas ou rolinhas, você tinha que oferecer a Deus, e você tinha que rapar a sua cabeça, e depois de fazer o voto, pelo tempo que você determinou, você não podia mais cortar o cabelo, simbolizando que o Senhor estava na sua cabeça, guardando, cobrindo, protegendo você. Havia uma submissão completa, uma dedicação completa, fazia você mudar o seu padrão, não podia viver igual aos outros, não podia tocar em cadáveres, não podia beber absolutamente nada, nem uma bebida suave, muito menos uma forte. Você não podia comer nada imundo, além de guardar aquilo que a Bíblia já guardava, já determinava para os filhos de Deus. É importante nós entendermos isso. É necessário que a gente compreenda que Deus levanta homens e mulheres, coloca sobre eles o Espírito dele com um objetivo: libertar pessoas. Qual era o objetivo de Deus na vida de Sansão? Foi o mesmo de Elias, foi o mesmo de Eliseu, foi o mesmo de João Batista, foi o mesmo de Samuel e de outros homens e mulheres, Paulo, que faziam voto de Nazireu. Sempre houve da parte de Deus o desejo de encontrar homens e mulheres que tivessem o desejo de se consagrar a Deus de uma forma diferente, de não ser igual, de haver uma dedicação exclusiva. E sempre que este voto era feito e Deus recebia, Deus concedia àquela pessoa poder, força, autoridade para libertar pessoas. É necessário a gente entender isso. Por quê? Porque você não consegue travar as batalhas desta vida, muito menos as espirituais, senão pelo poder do Espírito Santo. Meu irmão, sem o Espírito Santo e sem o poder dele, sem a força dele, você não vai conseguir. Você pode até tentar. Muitas pessoas me perguntam: pastor, por que o senhor vive em oração, vive em jejum, vive em consagração? Porque não há outra forma. Não existe outra maneira. Não tem como você, através do conhecimento apenas ideológico, filosófico, psicológico, não existe. Você não vai conseguir ter a estrutura e a força necessária para suportar os embates que essa vida traz. É necessário que você entenda que a consagração da nossa parte é necessária para que você tenha força, para que diante das batalhas, das guerras, das lutas, você não enfraqueça, não sucumba, que você não caia, que você não quebre, que você não envergue, mas antes você permaneça. Eu ouço a voz do Senhor me dizendo desde 96, eis que o Senhor, seu Deus, te alegra na sua força. Às vezes você olha para você no espelho e você pensa: eu sou fraco. Será? Pastor, eu estou sentindo assim, a minha carne tremer, é uma guerra, é uma luta, é tanta guerra. Será que você é fraco mesmo? Você tem certeza disso? Você tem convicção absoluta que de fato você é fraco? Porque eu aprendi na minha experiência com Deus, que muitas vezes, aquilo que você chama de fraqueza, humanamente falando, é na verdade alguém muito forte, travando uma batalha que você não sabe a dimensão.
Você não sabe o tamanho do seu inimigo. Você não sabe o tamanho do demônio que enfrenta você. Você não sabe o tamanho dos inimigos que lutam contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. A Bíblia diz que há principados, potestades, hostes espirituais, dominadores. Você não sabe nem o tamanho e você não sabe a quantidade de demônios pelos quais você enfrenta. E talvez aquilo que você sente, talvez um pouquinho que você sente, é só uma gotinha daquilo que você está sofrendo, porque na verdade o escudo da sua vida é o Senhor. Sansão, ele nos ensina a experiência de Sansão, não a força física, mas a força de Deus, a força espiritual. É necessário que a gente compreenda isso. Uma vida de consagração, uma vida de separação, uma vida de alguém que de fato quer experimentar algo diferente da parte de Deus. A verdadeira força, ela vem de uma vida consagrada ao Senhor, irmãos. Se você não entender isso, você vai ser fraco. Da onde vinha a força de Sansão? Do Senhor. Como é que ele conseguia vencer exército sozinho? Pela força de Deus. Como é que você faz para vencer suas batalhas? Como é que você faz para enfrentar o inferno inteiro? Se você não se consagrar a Deus e não entender a questão da consagração na sua vida diária, você não vai vencer. Talvez você não faça um voto de Nazireu, mas é necessário que você entenda sobre consagração. É necessário que você entenda, há uma batalha espiritual, existem demônios que querem comer o teu fígado todo dia, existem demônios que querem comer o teu rim todo dia, existem demônios que querem enfiar um canudo dentro da sua cabeça, sugar a tua alma todo dia. E Satanás sabe que a única coisa que tira você dele é a boa e poderosa mão do Senhor sobre você. Se você não entender isso, você vai viver caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, sofrendo as agruras dessa batalha. Por quê? Porque ela existe, querendo você ou não. Os filisteus estão aí. Hoje não mais uma raça, um povo, mas os demônios que lutam nas regiões celestiais, que tentam destruir você, que tentam causar apatia, que tentam causar desânimo, que tentam tirar você do plano, do propósito e do serviço que Deus tem para a sua vida. Sansão, ele começa a ser juiz. A Bíblia não fala quando ele começa e nem fala com quantos anos ele termina. A Bíblia só diz que ele julgou o povo de Israel por 20 anos. Mas eu sei, porque eu já estudei, que ninguém podia fazer isso com menos de 30. Porque dentro do judaísmo, dentro da história judaica, um homem ele não era considerado adulto, senão a partir dos 30 anos de idade. Com certeza Sansão já tinha mais de 30 anos. E a Bíblia diz que a mão do Senhor era sobre ele. E o Senhor o abençoava. Ele desde o ventre da sua mãe foi consagrado por um voto de Nazireu e um voto vitalício. Porque o voto de Nazireu ele tinha tempo. Mas o caso de Samuel, de Sansão, de João Batista eram casos de nazareado vitalício, desde o ventre até a morte, como diria o cuiabano, Chapecruz, da hora que nasce até a hora que morre. Não tinha acordo, eles eram separados desde o ventre da mãe. É necessário que a gente compreenda algo, presta atenção na revelação. Há uma força de Deus sobre a nossa vida. Há uma força de Deus sobre a sua vida. A partir do momento que você se converte, entregue a sua vida ao Senhor, é lavado no sangue de Jesus e é batizado com o Espírito Santo. É necessário que você entenda que há um propósito de Deus na sua vida. É necessário que Deus supra você de força para que você consiga trilhar a jornada que Deus tem para você. Da mesma forma como foi com Sansão, é comigo e com você. Deus tem um propósito. Você não nasce por nascer, não vive por viver, não morre por morrer. Se você ler a Bíblia, esses poucos capítulos de Juízes, você vai ver que desde o ventre da mãe até a hora que Sansão morre, há um plano de Deus para a vida dele. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores. A Bíblia diz que aquilo que Deus tem para a sua vida você nem imagina, você não entende. E Deus supre a minha vida e a sua vida com a força dele, porque Deus sabe que nós somos pó.
Deus sabe que nós somos humanos, fracos, e é na força dEle, no poder dEle, debaixo da unção dEle, que nós conseguimos realizar o plano de Deus. Só tem um problema, irmão, Satanás também sabe disso. Você está comigo? Na mensagem aqui? Satanás também sabe disso. Sansão era cheio do Espírito, consagrado no ventre da mãe, um homem que Deus separou para libertar o povo dele, um homem que entra para a história como um herói da fé. Ele começa um movimento poderosíssimo de libertação naquela época. Só que Satanás também sabe disso. E eu vou falar com você sobre algumas coisas que Deus falou comigo. É necessário que você possa analisar comigo o livro de Juízes aqui do 13 ao 16, para você entender que Satanás também sabe que se ele não fizer nada para tirar a força de Deus de você, você vai cumprir o plano de Deus. Sansão sabia disso? Ele nasceu debaixo de um milagre. O pai dele era um homem de Deus e falou: olha, o anjo do Senhor veio aqui, filho, e ele deu recomendações precisas de como nós deveríamos te criar. Ele foi gerado debaixo de uma revelação, de um milagre, porque Manoá e a sua mulher já eram idosos. Pastor, parece Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. É. Parece lá a história de Ana. É, a mesma história. Ele foi gerado debaixo de um milagre. Agora, Deus tinha um plano para Sansão. E o diabo não sabia exatamente o que era, mas suspeitava, igual a nós hoje. Agora presta atenção no que você vai aprender. Deixa sua Bíblia aberta em Juízes. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos analisar o que fez, o que Satanás fez na vida de Sansão e que quer fazer na sua vida, se você não vigiar. Presta atenção no plano geral. Guerra, um inimigo oprimindo o povo de Deus. Deus levanta um homem para iniciar um movimento de libertação. Ponto. Até aí você já entendeu. Deus vem com o poder dele sobre a vida deste homem, enche este homem de uma força sobre-humana. Até aí você já entendeu. Aí este homem, depois dos 30 anos, começa o seu ministério. Até aí você também já entendeu. Mas aí começa o grande problema. Cheio de Deus, cheio da força de Deus, cheio do poder de Deus, fruto de um milagre, um homem que podia entrar para a história como João Batista e como Samuel. Ele começa uma caminhada por causa de questões emocionais que simplesmente geram um transtorno absurdo. Ele tinha recomendações, ele era um homem de Deus separado? Sim. Agora vamos ver o que aconteceu. Satanás tinha também o conhecimento de o que ele precisava fazer para poder tirar Sansão da jogada, para fazer Sansão sair, ou para que Sansão pelo menos não conseguisse ser efetivo naquilo que Deus queria para ele. Juízes 14, verso 3. Olha o que diz. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás tomar mulher? Vou resumir a história. Quando Sansão se torna adulto, ele começa o seu ministério. Havia em Deuteronômio 7, verso 3 e 4, uma orientação da parte de Deus através de Moisés, que os filhos de Israel não deveriam se casar com mulheres estrangeiras, para que mulheres estrangeiras não trouxessem idolatria, novos deuses para dentro do povo de Deus. Havia uma orientação clara. Se você ler Deuteronômio, se você ler Esdras, você vai ver que isso já causou muitos problemas para o povo de Deus. E Sansão, sendo um juiz, sendo líder da nação, um homem que foi gerado debaixo de um milagre, um homem que era cheio do poder e da força de Deus, estava querendo desobedecer. Satanás queria causar um problema com a força de Sansão. Como é que eu tiro a força de Sansão? Bom, nós precisamos fazer com que ele peque contra Deus. E aí começa uma estratégia que foi usada com Sansão e é usada hoje.
precisamos fazer com que este homem, cheio do poder de Deus, esta mulher, cheia do poder de Deus, que ela enfraqueça, porque tem força demais nela. Irmão, você nem sabe a força que você tem. Você pode olhar no espelho e falar: pastor, eu não sou nada. Você nem sabe quem você é. Você nem sabe o poder de Deus está sobre você. Você nem sabe a força que você tem. Por isso que muitas vezes você não sabe nem como é que você conseguiu vencer tudo que você já venceu, as lutas que você já passou. Você pergunta: pastor, eu não sei como é que eu estou em pé, eu não sei como é que eu estou na igreja, eu não sei ainda, porque eu já passei por tanta perrengue, por tanta luta, por tanta tribulação, que eu não sei nem como que eu estou aqui ainda, como é que eu estou vivo. Tem uma notícia para você: sobre você é a força do Senhor. Só que o diabo também sabe disso. Vamos fazer este camarada pecar. O que aconteceu com Sansão? Ele foi passear num vinhedo. E você sabe que o voto de Nazireu dizia: não pode beber vinho, não pode beber nada de bebida, e não pode comer uva, nem da casca até a semente. Você não pode tocar na vinha. Aonde Sansão vai? Nas vinhas de Tina. Você não sabe que ele foi lá só ver o vinhedo, né, irmão? Ninguém vai num vinhedo só contemplar a beleza da vinha. Sansão foi lá na vinha. E ele começa a viver um plano satânico para tirar a força dele. Ele vai ver uma moça filisteia, vai ao pai dele e fala: pai, eu vi uma mulher, mas pensa numa mulher gata. É, filho, você quer casar? Você já tem mais de 30 anos? Eu quero. Então, mas só tem um problema. Ela é filisteia. Aí o pai dele falou: meu filho, tantas mulheres na nossa tribo, ele era da tribo de Dan, tantas mulheres da nossa família, se não serve da tribo de Dan, ainda tem 11 tribos para você escolher mulher. Ele falou: não, aquela que eu quero. E ele desobedece o Senhor e ele se envolve com uma mulher estrangeira. Começa o plano satânico de enfraquecimento de Sansão. Depois que ele faz isso, ele se envolve com uma mulher. Isso causou um monte de problemas. Nós aprendemos uma outra estratégia de Satanás para minar a força de Sansão. Ele começa a beber, ele começa a consumir, e ele não podia. Ele não podia se casar com uma mulher estrangeira, e ele casou. Ele não podia consumir nada da vinha, e ele estava bebendo, ele estava consumindo. O terceiro ataque de Satanás, vamos ver aqui comigo em Juízes capítulo, deixa eu ver aqui onde que está, capítulo 13, não, no 14, perdão, não, é no 13 mesmo, perdão, verso 17, e disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir, não é isso não, é a parte do leão, o casamento de Sansão, no 14, isso mesmo, versículo 6, então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem o seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou os olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão. Eis que no corpo do leão havia um enxame de mel. Agora presta atenção nessa palavra. A Bíblia diz que quando ele ia lá no vinhedo, um leão jovem. O que significa isso? Não era um bebê, não era um filhote, era um leão, mas era jovem. Quer dizer, ele tinha muita força. Atacou Sansão. Ele pega o leão e rasga. Nós aprendemos, porque a Bíblia fala que o leão é símbolo de força. Nós entendemos que, se fosse para trazer para os dias atuais, que Satanás fez um ataque à vida dele de uma forma que queria matá-lo. Da mesma forma que ele faz com a gente hoje. Ele ataca com o objetivo de matar. Mas Sansão estava ainda cheio da força de Deus. Rasga o leão, continua vivo. Só que a Bíblia diz que ele foi lá para acertar o casório com o pai e com a mãe. Quando ele estava voltando, ele teve uma curiosidade de ir no cadáver do leão. Mas o nazireu não podia beber nada da vinha, e o nazireu não podia tocar em nada morto. Mas quando ele voltou, o que tinha dentro do cadáver? Mel.
Vou te dar uma revelação da parte de Deus. O diabo atacou ele e ele venceu o ataque. Mas o diabo armou uma estratégia. Bom, se eu não conseguir vencer ele na força do leão, eu vou fazer ele pecar contra Deus tocando em algo morto. Quando Sansão chega no leão, o que tinha dentro do cadáver? Mel. Presta atenção nessa revelação. Muitas vezes o diabo ataca a gente, o diabo ataca você, ele tenta algo para te destruir, mas você vence. Mas ele usa uma estratégia muito esperta, colocar algo que chame a sua atenção, que normalmente o mel é símbolo de coisa doce, agradável. Ele colocou dentro daquela luta algo que era gostoso, prazeroso. O mel é prazeroso. E aí ele olhou o mel e não se atentou para o fato de que ele não podia tocar em coisa morta. Mas por causa do mel, ele toca. Outro pecado. Ele contaminou o voto dele, porque ele não podia beber, mas bebeu. Ele não podia casar com uma mulher estrangeira, mas casou. Ele não podia tocar em cadáver, mas agora ele tocou. Só que Satanás é muito esperto. O que Satanás fez para Sansão tocar no cadáver? Colocou o mel, irmão. Muitas vezes você vence uma guerra na sua vida, mas o diabo, querendo fazer você voltar para que você peque contra Deus, coloca algo dentro, algo podre, porque você sabe que um cadáver ele fede. Você sabe que mesmo depois de muitos dias, quem já trabalhou em fazenda sabe, mesmo depois de muitos dias há um ranço no cadáver. Mesmo depois de muitos dias há um cheiro que não é agradável. Mas Satanás colocou uma colmeia dentro do leão, e aí ele foi lá e pegou o mel. E olha aqui que a Bíblia diz: pegou o mel e comeu, foi caminhando e chegou em casa, deu aos seus pais. Além dele se contaminar, contaminou a sua casa. Isso acontece. Se você não tomar cuidado, os leões que já te atacaram, porque a Bíblia diz que o diabo anda como um leão, rugindo, procurando a quem dragar, caçar. E ele tinha vencido o ataque do leão, mas o diabo usou uma estratégia sutil e colocou dentro do leão uma coisa doce, que fez ele esquecer a podridão, fez ele esquecer a imundícia. Colocou ali e ele pegou o mel, e ao pegar o mel ele se contamina o seu voto. Traz para hoje. Tem muita coisa que às vezes você vence, mas aí, como o diabo é esperto, às vezes ele coloca um mel no meio da sua batalha para tirar de você o discernimento, para fazer com que você contamine a sua vida com Deus. Quanto lixo na internet, quanta pornografia, quantas coisas tão mel, tão melado, tão gostosas, que estão no meio de uma série de coisas que você nem percebe. Aí ele vai lá, toca no cadáver, contamina o voto dele, contamina a sua casa. Ele pega o mel e leva para a sua família, contamina a sua família. Nós aprendemos uma outra estratégia de Satanás. Satanás fez com que Sansão se tornasse autossuficiente. Ele tinha poder, irmão, e já fazia tempo. Lembre-se que essa batalha entre ele e os filisteus durou 20 anos, não foi 20 meses, nem 20 semanas, foram 20 anos. E Sansão, ele era poderoso, forte, ele já tinha fama, ele já tinha nome, e ele começou a usar a força e o poder de Deus para questões dele. Agora ele estava usando a força, fazendo enigmas, causando atritos pessoais desnecessários, usando a força e o poder de Deus para travar batalhas que não tinham nada a ver. Se torna autossuficiente, se torna soberbo. Juízes 14, verso 12, diz assim, ó: e disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias de bodas o decifrares e o descobrides, eu vos darei 30 lençóis, 30 roupas, 30 mudas de roupa de linho. Meu irmão, nós não temos tempo para ler detalhadamente, mas essa brincadeira do enigma virou 30 assassinatos. Depois veio raposa, botou fogo, morreu a mulher que ia casar com ele. Aconteceu um monte de coisa por causa do enigma, porque ele se achava o tal,
o inteligente, ninguém ia saber, ninguém ia descobrir. No final da história, muita gente morreu. Muita gente morre. Violência, vingança, ódio, assassinatos. E ele passa a usar o poder de Deus para questões que absolutamente não tinham nada a ver. Tinha uma finalidade da batalha, mas ele estava causando uma série de inconvenientes, porque ele começou a usar o poder. Eu conheci muita gente assim na minha vida. Dom de revelação, unção, poder, dom de profecia. O camarada começa a achar que é dele. Não é dele não, irmão. Mas Sansão começou a achar que a força era dele. E ele começou a usar a força dele de forma desnecessária, que não tinha o objetivo para qual a força estava sobre a vida dele. Satanás foi armando, gerando nele uma situação. Ele começou a usar a força e o poder de Deus de uma forma equivocada. Para piorar, depois disso ele se torna um homem imoral. Ele começou a sair com prostitutas. Ele começa a visitar prostitutas, prostíbulos. Aí uma vez ele conheceu uma prostituta. O povo foi lá e ficou sabendo que ele estava no prostíbulo e falou: na hora que ele sair amanhã, a gente vai pegar ele. Mas meia-noite ele se levantou, arrancou as portas da cidade, colocou sobre os ombros, subiu um monte de mais de 30 quilômetros. Imagina, subiu um monte. O povo da trilha aí sabe o que eu estou falando. Subir um montezinho já não é fácil. Mas ele subiu um monte, mais de 30 quilômetros, com uma porta gigantesca, as duas folhas, mais os umbrais, e jogou sobre o monte. Estava onde, pastor? No prostíbulo, deitado com uma prostituta. Ele se torna imoral. Ele começa agora a usar o poder e o nome que ele tinha, porque ele era admirado pelas mulheres. Ele era famoso. Você sabe o que significa isso? Celebridade. Sansão era temido, as mulheres olhavam para ele e achavam ele fantástico, porque ele era forte, todo mundo tinha medo dele. E agora ele começa a se envolver com imoralidades, relacionamentos. O Juízes 16:1 diz aqui, ó, só para você poder, depois você lê, o texto é curto. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela, conheceu ela, teve relações com ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui, cercaram-no e toda noite lhe puseram espias à porta, porém toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então mataremos. Porém Sansão deitou-se, levantou-se à meia-noite, e à meia-noite se levantou, arrancou a porta da entrada da cidade com ambas as ombreiras, juntamente com a tranca, com tudo, e aquilo não era leve. Verso 4: depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Sereque com o nome Dalila. Aí ele conhece outra prostituta, porque agora um homem de Deus, separado no ventre da mãe, um homem que estava debaixo de um voto de Nazireu, um homem que estava cheio do Espírito Santo, agora, além de desobediente da lei, casando com estrangeira, além dele estar bebendo, além dele estar tocando em cadáver, além dele estar se sentindo um cara autossuficiente, soberbo, agora ele era imoral. Um homem de Deus, não pastor, um homem de Deus, de Deus. Um homem que foi gerado no milagre, agora ele era um homem que fazia imoralidades. Se relacionava com prostitutas, não casou. O que Satanás fez? Levou ele a perder o temor. Se tornou um homem negligente. Depois que ele conhece Dalila, a partir do verso 5, a Bíblia diz: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade, vê no que consiste a sua grande força, e como poderíamos prendê-lo, amarrá-lo, matá-lo. E ele começa uma brincadeira perigosa, porque ele chegou num nível onde ele estava sem temor. Eu vou te dar um conselho: perca qualquer coisa na sua vida, menos o temor. Ele perdeu o temor. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o dom e a vocação é irrevogável. Mesmo uma pessoa em pecado, o Espírito de Deus não tira dela os dons, nem a vocação. E ele, de noite no prostíbulo, de dia lutando, e ele vencia. Então o que ele pensou? Deus entende. Conheço muita gente assim: unção, poder, dons, força. Nas madrugadas só o sangue de Jesus.
Durante o dia, um homem de Deus perdeu o temor. Sansão perdeu o temor, se tornou negligente, começou a brincar com a unção. Dalila falava: "Da onde vem a sua força?" Pega uma corda assim, assim, assim. Aí ela gritava: "Os filisteus vêm a ti, Sansão." Ele levantava, rasgava aquilo. Ficou brincando, negligenciando, ficou vivendo um conto, como se aquilo fosse brincadeira, como se o poder e a unção do Espírito Santo fosse algo que você pudesse negociar e brincar. Mas a Bíblia diz que Sansão, ele era um homem que tinha problemas emocionais sérios. Ele não era um homem espiritual, ele era um homem natural, um homem emocional, um homem que se deixava levar por emoções. Dalila ficou: conta. A Bíblia diz que ele ficou impaciente e contou o segredo da força dele. Eu sou nazireu de Deus. Se você ler, ver aí do capítulo 16, do 5 ao 18, ele fala, verso 13, e disse Dalila a Sansão: "Até agora zombaste de mim e me dissestes mentiras. Declara-nos, pois, agora em que poderia ser amarrado." E ele disse: "Se tecer." Ele vai brincando. Aí a hora que chega no versículo 18 e 19, vendo, pois, Dalila que já lhe descobriram o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: "Subi esta vez, porque agora me descobriu ele o coração." E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele, trazendo com eles o dinheiro. E então ela o fez dormir nos seus joelhos, chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo e começou a afligi-lo. Retirou-se dele a sua força. Presta atenção. Quando uma pessoa brinca com as coisas de Deus, ele quebra a aliança. Quando rapam a cabeça dele, a aliança entre ele e Deus foi quebrada. Ela já estava sendo contaminada, mas agora ela foi quebrada. Quebrou-se a aliança. O diabo bateu até que quebrou a aliança. Contaminou o voto dele, contaminou o nazareado dele, mas agora chegou num nível aonde foi quebrada a aliança. O que mais, pastor? Pegaram ele porque a força tinha se retirado. Pegaram um ferro quente, botaram no fogo e enfiaram nos 2 olhos de Sansão. Depois que você quebra a aliança, a segunda coisa que vai é a visão. Você para de ver, você perde a visão, querido. Quebrou a aliança, perde a visão. Depois que quebra a aliança, perde a visão. Outra situação: humilhação pública. Porque humilhado no escondido já estava, mas agora Sansão chegou num ponto em que ele foi humilhado publicamente. Colocaram ele, amarraram ele com cadeias de bronze, e ele quebrava de aço, de ferro, quebrava qualquer coisa. Agora ele estava preso numa cadeia de bronze, que era para humilhar. E colocaram ele no moinho para moer lá o trigo, os grãos, como um bicho. Depois levaram ele e começaram a brincar com ele, adorando aos deuses deles. Esse é o processo que Satanás faz com homens e mulheres de Deus. Começa na desobediência, começa a contaminar o voto nazireu bebendo, depois toca no cadáver, depois se torna autossuficiente, soberbo, não precisa de ninguém, eu sou poderoso, eu sou o cara. Depois se torna um homem imoral, depois perde o temor, negligencia, quebra a aliança, perde a visão e vai para uma humilhação pública. Por quê, pastor? Por causa de um processo de Satanás de arrancar de nós a força e o poder de Deus. Expõe a pessoa à vergonha. E ainda tem mais: expõe a Deus à vergonha. Expõe Deus à vergonha. Expõe a igreja à vergonha. Não é crente, não é homem de Deus, não é mulher de Deus. Como é que pode fazer isso? Sansão não era nazireu. Sansão não era consagrado. Sansão não foi gerado no milagre. Mas como é que ele pode chegar nesse nível? Como é que homens e mulheres de Deus podem fazer coisas que nem ímpio está fazendo? Explica para mim.
Quando você olha a internet, as igrejas, os pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, fazendo coisas que só o diabo não duvida. Pastor, mas como é que é isso? O diabo quer arrancar a força de Deus de você, para que você não cumpra o propósito dele. E você não entende isso. Você está pensando que o diabo está brincando de ser diabo? Você está achando que o diabo está brincando? Não, eu sou um crente meia boca, brincando com coisas sérias, brincando com votos, brincando com o sagrado, brincando com o altar, brincando com a palavra, brincando com o céu, brincando com a eternidade. Juízes 16, 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava o seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. O homem era temido, porque sozinho matou 1000 homens. Nem pegou espada nem lança, pegou a queixada do jumento, quebrou, e ele fez montanhas de pessoas. 1000 homens ele matou. Agora, humilhado, sendo exposto a uma humilhação. Eu vou te ensinar uma coisa de Deus. Toda vez que o voto de um nazireu era contaminado, ele tinha que fazer algo: ir ao templo, ficar 7 dias separado, oferecia holocaustos pelo pecado, pela contaminação, rapava a cabeça e começava de novo. Olha que lindo como a Bíblia detalha. Juízes 16, 22. E o cabelo da sua cabeça começou a... Deus não desiste da gente, apesar de toda besteira que a gente pode fazer. Mesmo Sansão fazendo tudo isso, ele nunca foi lá para se arrepender e para consertar. Porque se ele contaminasse o voto, bastava ele ir ao sacerdote, oferecer os sacrifícios, rapar a cabeça e começar novamente, dar continuidade ao voto. Mas ele nunca fez isso. Se você não fizer o certo, presta atenção nisso. Se você não fizer o certo, o teu inimigo vai te levar até onde você precisa. A Bíblia diz que o cabelo dele foi raspado, os olhos foram furados, foi humilhado. Aí, Juízes 16, 28 diz: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me só esta vez, ó Deus, para que pelo menos me vingue por um dos meus olhos que foram furados. De quem era o poder? Agora, humilhado, com os olhos furados, exposto à vergonha, ele se quebranta, se arrepende, e agora ele reconhece que desde o ventre da mãe dele até aquele momento,
a força nunca foi dele. A força sempre foi de Deus. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, ó Deus meu. Tudo que você tem pertence a Deus. E não é necessário que você viva uma experiência terrível para você se quebrantar, se arrepender, restaurar e você dizer: Senhor, me dá mais uma vez a tua força. Da onde vem a tua força, irmão? Quem anda muito perto de mim já ouviu essa frase. Eu olho para algumas pessoas desta igreja e falo assim: você é forte, irmão. Porque eu conheço gente muito forte. Nem precisa jejuar, nem precisa orar, nem precisa estar nos cultos, não precisa vir terça, não precisa vir quinta, não precisa vir no domingo, vem quando quer, a hora que quer, do jeito que quer, não lê Bíblia, não faz nada, muita força. Porque a Bíblia diz que quando você entende que a tua força vem do Senhor, você se coloca debaixo dele. Você se quebranta debaixo dele. E você fala: Senhor, tudo que eu sou, toda a minha força em qualquer área da minha vida vem de ti. E você faz votos, e você ora, e você jejua, e você vem à casa dele, e você vem ao altar dele, e você quebranta o seu coração e fala: eu sei que se o Senhor sair da minha vida, vão acontecer coisas terríveis. Pastor, há esperança? Há esperança, irmão. A Bíblia diz que mesmo uma árvore cortada, ao cheiro das águas ela floresce. Pastor, cortaram meu cabelo, furaram os meus olhos, me expuseram publicamente. E agora? Agora, quebrante o teu coração e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu devia ter ido por livre e espontânea vontade. Quando eu contaminei o meu voto a primeira vez, eu já devia ter me arrependido. Quando eu contaminei a segunda vez, eu devia ter me arrependido. Mas eu não fiz isso. Irmãos, não tem possibilidade de você vencer o teu inimigo se você não estiver debaixo de uma consagração. Se você não entender isso, mais cedo ou mais tarde, o leão te ataca, o mel dentro do cadáver vem. Mais cedo ou mais tarde você se torna imoral. Mais cedo ou mais tarde você se contamina com pornografia, com imoralidades. Você se contamina com coisas que não são de Deus. Mais cedo ou mais tarde você perde a visão daquilo que Deus chamou para fazer. A Bíblia diz que Deus, quando fala com Manoá e a esposa, diz que Deus tinha um serviço para Sansão. Deus tem um propósito na sua vida, filho. Deus tem um propósito e deu a você força, poder. Só que Satanás também sabe disso. E é isso que muito crente não entende. Não, eu sou de Jesus, filho. Sansão também era. Não, eu sou servo do Deus vivo. Sansão também era. Não, eu tenho a unção e o poder do Espírito Santo. Sansão também tinha. Deus é misericordioso e bondoso. Sim, mas Ele é justo. A Bíblia diz em Juízes que Sansão matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. E por causa desse sacrifício que ele fez, Deus começou a libertar Israel.
Mas não precisava ser assim. Você não precisava ser humilhado, você não precisava ser rapado sua cabeça, você não precisava perder os seus olhos, você não precisava ser humilhado publicamente. Bastava você ter humildade. Você tem que ser fraco, irmão, para Deus. Sansão focou no seu poder e esqueceu as suas fraquezas. Não se preocupe com o seu poder, nem com a sua força. Se preocupe com as suas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, aí eu descubro o poder. Seja forte não, filho. Seja fraco. Seja forte para Satanás. Seja forte para o pecado. Seja forte para tudo. Mas para Deus não. Para Deus você tem que ser fraco. Para Deus você tem que falar: Senhor, tem misericórdia. Eu não posso ficar sem o Senhor. Davi pecou feio. E ele era rei. E ele era rico, milionário. E ele tinha um palácio. E ele tinha um grande exército. E quando Deus o confronta do seu pecado, a única coisa que ele fala no Salmo 51 é: Deus, tire o que o Senhor quiser, só não retire de mim o teu espírito. E Deus falou: tá bom, não vou retirar, mas você vai sofrer o dano. Ele falou: o que o Senhor quiser. Irmãos, eu queria falar muito mais, porque eu sei o que está dentro do meu coração. Eu até atropelei um pouco a mensagem, porque eu tenho tanta coisa para falar. Seja fraco, irmão. Ore mais. Jejue mais. Se consagre mais. Priorize mais as coisas de Deus. Priorize mais o ministério que o Senhor tem para você. Priorize aquilo que vai te levar para a eternidade. Não se iluda com as coisas dessa terra. Há coisas que não são pecado, mas ela rouba de você o tempo. E ela pode enfraquecer você. Sansão não ouvia mais ninguém. Nem os pais, nem os sacerdotes. Ninguém. Ele entrou num modo automático onde ele tomava suas próprias decisões. E isso não terminou bem. Pastor, mas ele conseguiu no último minuto assim reverter. Sim. Mas ele não entrou para a história como Samuel e como João Batista. Eles também eram nazireus. Samuel até hoje é dito como o grande profeta de Israel. E João Batista, o próprio Cristo disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém foi igual a ele. E Sansão, grande homem de Deus, herói da fé, sim. Os olhos furados, aliança quebrada, humilhação pública. Deus é misericordioso? É. Deus pode restaurar você? Agora. Pastor, Deus pode me colocar de volta no trilho? Pode. Mas você precisa se quebrantar. Vamos colocar em pé. E a última coisa que eu quero te falar. A Bíblia diz que todos os juízes julgaram Israel por 40 anos. Todos. Sansão, só 20. Ele viveu a metade daquilo que Deus tinha para ele. A gente tem que tomar cuidado para que, mesmo encontrando misericórdia,
para que o Senhor não corte a metade daquilo que Deus tem para nós. Que você viva a plenitude, porque 40 na Bíblia é número de tempo. 40 anos, 40 dias. 40 fala de plenitude de um tempo, um ciclo fechado. Sansão, meio. Em vez de viver a plenitude, ficou só com a metade. Mesmo a gente alcançando misericórdia, e Sansão alcançou misericórdia porque ele está lá na lista de Hebreus 11 como um herói da fé, viveu só a metade daquilo que ele poderia. Feche os teus olhos. Eu não quero expor você. Eu sei exatamente o que o Espírito do Senhor colocou dentro de mim. E eu sei que Deus falou com algumas pessoas aqui. Eu não quero expor você. Eu quero que você rape a sua cabeça. Que você reconheça que tudo que você tem é do Senhor. A força é do Senhor. E que você possa cumprir o teu ministério nesta terra, debaixo do poder do Espírito Santo. Enquanto nós cantamos um louvor, eu quero que você faça uma oração. Deus está te chamando novamente. Volte à sua consagração, volte ao seu voto, volte ao seu propósito. Olha para dentro de você agora e tem um momento de oração. Volta, Sansão. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, glória de Deus. Senhor, eu quero orar com a tua igreja. Quero orar por todos aqueles que vão assistir esta mensagem no Facebook, no YouTube da igreja. Que o Senhor possa restaurar Sansão, não só na história bíblica, mas aqueles que foram separados, consagrados, às vezes até dentro do ventre da mãe, que se desviaram, que acabaram cedendo às estratégias de Satanás para minar a força. Mas o Senhor é Deus que faz o cabelo crescer de novo. O Senhor é Deus que restaura. Assim como o Senhor restaurou Sansão lá
assim o Senhor pode restaurar hoje. O Senhor é Deus que restaura. O Senhor é Deus que, quando encontra um coração quebrantado e contrito, o Senhor restaura. O Senhor restaura o ministério, o Senhor restaura o casamento, o Senhor restaura os relacionamentos familiares, o Senhor restaura, Deus. O Senhor é Deus que perdoa. Que nessa noite a gente possa sair daqui com uma certeza no coração: a nossa força vem do Senhor. Você pode repetir comigo? Fala: minha força vem do Senhor. Mais uma vez, fala: minha força vem do Senhor. Eu preciso estar diante dEle o tempo todo. Senhor, leva-nos ao nosso lar em paz e em segurança. Continua falando conosco no decorrer desta noite, desta semana. Que o Senhor possa falar de uma forma poderosa, lá dentro do íntimo, nos quebrante, que possamos chorar, nos quebrantar, que seja uma noite de conserto, uma noite de restauração, uma noite onde nós possamos ajustar o nosso coração dentro daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Essa mensagem ela não é gratuita. O Senhor não a revelou ao nosso coração por acaso. O Senhor tem pessoas que o Senhor tem planos e projetos, assim como tinha com Sansão. E o Senhor pode restaurar a nossa vida a qualquer momento, no nome de Jesus. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Deus te abençoe, boa semana. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, amar pela glória, agora de Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, agora de Deus. Oh
não sabe viver. E onde estiver, o amar